última questão, questão número 10 do simulado de Direito Constitucional, referente ao poder constituinte. A respeito das espécies normativas e do processo legislativo, assinale a opção correta. A letra A. As leis ordinárias incidem em todo o território nacional, enquanto as leis complementares regulam matérias de interesses da União, não incidindo em estados e municípios nem no Distrito Federal. Letra B. São consideradas cláusulas pétreas da Constituição Federal, entre outras, a forma federativa de Estado e o voto direto, secreto, universal e periódico, não se admitindo emenda constitucional tendente a aboli-las. Letra C. Iniciam-se no Senado Federal a discussão e a votação de projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do STF e dos tribunais superiores. Letra D. A edição de medidas provisórias é de competência exclusiva do Presidente da República, podendo versar sobre quaisquer matérias que possam ser reguladas por lei ordinária. Letra E. Emendas à Constituição Federal entram em vigor se aprovadas por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional e sancionadas e promulgadas pelo Presidente da República. Então, pessoal, qual que é a alternativa correta? Temos que o item correto, a alternativa certa para nossa questão é a letra B. São consideradas cláusulas pétreas da Constituição, entre outras, a forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, não se admitindo emenda constitucional tendente a aboli-las. Vamos fazer uma breve análise acerca desse item, bem como dos demais itens. Verifica-se que, de acordo com o que está disposto no parágrafo 4º, artigo 60 da Constituição Federal, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Então, pessoal, prestem muita atenção, tem alguns peguinhos nas provas, porque assim, o que não pode ser, a proposta de emenda tendente a abolir, que não pode ser objeto, são os direitos e garantias individuais. E outra coisa, no caso aqui, menciona tão somente o voto direto, secreto, universal e periódico. Há questões também que colocando, por exemplo, a questão do voto obrigatório ou facultativo, e não é o caso, certo? Portanto, esse é o nosso gabarito, a letra B. Vamos aos demais itens. Existe diferença entre lei ordinária e lei complementar, apesar de não existir hierarquia entre essas espécies normativas. Temos que o artigo 59, os incisos 2º e 3º, disciplinam acerca da matéria. O quórum de aprovação, essa expressão ela é usada para especificar a quantidade de votos necessárias para aprovação de uma lei. Serve como um primeiro critério distintivo entre a lei ordinária e a lei complementar. Então, vejamos os termos. A lei complementar ela é aprovada por maioria absoluta. Depois dê uma olhada no artigo 69 da Constituição. A lei ordinária, por sua vez, ela é aprovada por maioria simples. Isso também está disposto lá no artigo 47. No que diz respeito à matéria, trata-se do assunto, ou seja, o que vai ser tratado por meio de uma lei ordinária ou de uma lei complementar. Vejamos, a diferença é a seguinte: a lei complementar ela é exigida em matérias específicas da Constituição. A Constituição dirá, será tratado por lei complementar. Por outro lado, quando não disser será de forma residual, será feita por meio de lei ordinária, nos casos em que não houver essa expressa exigência de lei complementar. Por exemplo, em artigos, incisos em que dispuser assim, conforme o exposto na lei. Se não disser lei complementar, significa, então, de forma residual, que trata-se de lei
ordinária, certo? Então, temos sim que há diferença, embora não haja hierarquia entre essas espécies normativas. Os demais itens, a letra C também está errada, tendo em vista que o artigo 64 da Constituição dispõe que a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Federal e dos tribunais superiores, eles terão início na Câmara dos Deputados e não no Senado Federal, conforme o que foi colocado na questão. A letra D também está incorreta, tendo em vista que o parágrafo 1º do artigo 62 dispõe que é vedada a edição de medidas provisórias sobre matérias relativas a. Então, há um rol sobre quais as matérias em que não é possível haver medidas provisórias, é vedado. Ou seja, são elas nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, bem como direito penal, processual penal e processual civil, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e garantia de seus membros, os planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, todos relativos ressalvado o previsto no parágrafo 3º do artigo 167. E, por fim, temos que também a letra E está incorreta, pois, de acordo com o que está disposto no parágrafo 3º do artigo 60, a emenda à Constituição ela será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem, e não de acordo com o que está disposto na questão. Portanto, temos que o nosso gabarito, a nossa alternativa correta é a letra B.